Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, que delícia, mais um dia. Giovana de pijama. Giovana de pijama, lá, Giovana de pijama, lá, de pijama. Giovana, a entrevista é muita história pra contar. De pijama. Engajando, eu engajado, eu engajei o engajar. De pijama. Na piscina, na cozinha ou na sala de estar. De pijama. Lugar de conversa boa em qualquer lugar. Sendo que certo pra usar. Vai, Giovana! Hoje acordei cedo para preparar esse café da manhã lindo para esse meu querido, lindo, maravilhoso amigo. Mas antes eu quero só dar uma risadinha. Eu esqueci que o Antônio está na dieta carnívora há mais de 2 anos. Mas isso é um papo para outra hora, né, Antônio? Bem-vindo, meu amor. Muito obrigado, Giovana. Fico feliz em ser parte aqui do seu novo projeto, Giovana de Pijama. Adorei o nome, adorei sua intro também. Super legal. Meu nome é Antônio Kraichete, para quem não me conhece, tenho 27 anos, vim para os Estados Unidos com 15 e vim sem minha família, né? Vim aqui estudar, jogar futebol, a gente vai conversar tudo sobre isso, né? Hoje em dia eu sou formado aqui em engenharia mecânica, a gente também pode conversar sobre isso e venho também trabalhando na área. Não só isso, eu venho ajudando também como meu hobby, pessoas, estudantes, né, de high school, a melhorar a nota deles no SAT para ir para a faculdade. Então, muito obrigado por me ter aqui, fico feliz em conversar com você, Giovana. Um prazer, prazer é todo meu. O Antônio, a gente se conheceu porque eu precisei da ajuda dele para minha filha Cleo, que estava com a álgebra bem ferrada na escola. Geometria. Geometria, não é álgebra, geometria. E ele veio salvar nossas vidas. E assim como ele salvou a vida da minha filha, ele salva a vida de um monte de high schoolers que temos por aqui. Quero começar com essa parte muito interessante, que é de um menino de 15 anos que se aventurou a conseguir uma bolsa de futebol e vir parar nos Estados Unidos. Antônio, conta um pouquinho desse primeiro início pra gente. Então, eu estudava no Brasil e jogava futebol, né? Eu jogava no time de base lá. Então, campo. De campo, futebol de verdade. E jogava no time de base lá, que era o terceiro melhor de Salvador. Tinha o Bahia, o Vitória e o time que eu jogava, que era o Jacuipense. Então, eu sempre gostei muito de futebol, já viajei para a Espanha para jogar, para Portugal, para Argentina, vários países diferentes. Então, eu queria seguir isso como uma carreira. Só que minha mãe sempre quis que eu estudasse junto e desde criança eu desenvolvi também essa vontade de aprender e de querer sempre mais no sentido acadêmico. E no Brasil estava impossível, porque no treino, quando você treina num time de futebol tipo amador, mas só que você está treinando na base de um time profissional, treino todo dia. Então era bem corrido, e aí eu ia ter que ter uma decisão. Ou eu continuava na escola, ou eu só ficava no futebol. E concordo 100% com a sua mãe de quer jogar, tem que jogar, mas tem que estudar e tem que estudar firme. Através do futebol, te encontraram? Foi uma bolsa? Você aplicou para alguma universidade? Como é que foi esse trâmite? Então, isso foi em 2014, eu tinha 15 anos na época e parece que foi assim um chamado de algum lugar, porque estava rolando um campeonato e tinha um olheiro lá, basicamente, né, que ele fazia esse trâmite e ele tinha uma empresa disso. E aí ele chegou para o time todo e falou, entendo, eu tenho uma oportunidade para levar vocês para os Estados Unidos. Quem tiver interessado para ir, pode falar comigo. Aí meu pai falou, Antônio, você já pensou em fazer isso? Eu falei, isso eu iria. Eu vou jogar futebol lá, vou estudar. Então, 15 anos, eu pensei um mês sobre isso, quase nada. E aí eu meti o pé, vim para os Estados Unidos, fui morar com a Host Family, que eu tenho um contato até hoje. Estado na Carolina do Norte, em Fayetteville, Carolina do Norte. Então, uma cidadezinha é pequenininha, já trabalhei lá. E fiquei lá durante 3 anos de high school. Não foi
tudo beleza, como eu tô falando aqui que foi, né? Como sempre a gente fala aqui, Exato. todo mundo que passa por aqui, nem tudo é lindo. Tiveram desafios. Calma, que tem perrengue, sempre tem perrengue. A tristeza que nos dá de mudar o novo, né? E podemos falar que era uma criança, né, Antônio? Porque com 15 anos é uma criança. O primeiro ano foi muito fácil. A dificuldade de eu ter chegado no high school e sem nenhum backup por trás foi que Zero inglês na época. eu tinha, bota aí uns 20%. Ok. O legal é que para aprender inglês eu chamava sempre meus amigos depois do treino ou algo do tipo para ficar lá comigo no vestiário conversando, jogando conversa fora. E no caso, nessa época, nessa sua high school, não tinha muito brasileiro. Não, tinha um brasileiro junto comigo. Olha, hoje a gente está falando de Orlando, que na high school da minha filha, podemos dizer que temos mais de 1.500 brasileiros. O quanto as pessoas têm imigrado, como as pessoas buscam a Flórida. Lá, Eu almoçava sozinho, Giovana, no começo. Eu tava sentando lá, analisando assim, aí eu preciso ser amigo de alguém, porque senão, se o outro brasileiro que era mais velho não fosse pro almoço lá, eu ia ficar lá sozinho. Então, eu tive que se socializar. com as pessoas, fazer outras amizades. Então, eu acho que isso também me ajudou. Eu sempre fui um cara tímido, né? Pode não parecer aqui conversando, mas eu sempre fui um cara tímido. Então, pra mim, isso foi legal de aprender. Mas quando bateu na porta o senior year, eu não tinha feito o SAT uma vez. Minhas notas sempre foram boas, então isso era bom. Vamos explicar para a galera o que é o SAT. O SAT geralmente é o grande nightmare, o grande pesadelo dos jovens da high school. Explica detalhadamente, Antônio, por favor, o que é o SAT. SAT é S-A-T. A gente aqui chama de SAT. Eu aprendi da pior forma possível, que foi na pele mesmo, e hoje eu ajudo as pessoas a melhorarem as notas do SAT. Então, é importantíssimo as pessoas, primeiro, que até que estão vindo para cá, saber o que o SAT é, né, Giovana? Uhum. O SAT é como se fosse, para deixar o mais fácil possível, o Enem dos Estados Unidos. Só que é um Enem muito mais simples, porque só vem inglês e matemática. Então, são essas duas matérias, muito menos questões que o Enem normal, um dia de prova só. Então, para quem está acostumado com a dificuldade do Brasil, é uma prova muito mais fácil. E eu acredito que as pessoas, desde o sophomore year, os estudantes, desde o sophomore year, têm que já começar a ter essa noção do que é a prova. As escolas vão dar informações, isso é um fato, vão ter os advisors na escola, né, que são pessoas que são contratadas justamente para dar essas dicas de como entrar na faculdade e coisas do tipo, onde eles vão ajudar vocês, ou pelo menos é o trabalho dele ajudar vocês, né? Vamos falar da minha experiência. Eu tô vindo aqui com 15 anos. Você acha que eu tô querendo saber sobre faculdade, velho? Eu não tô querendo. E eu acho que isso que eu consigo ver na maioria das pessoas que eu dou aula também. Muitas só tem essa noção no junior year para cima, né? Que é importante para a faculdade. Mas eu acredito que desde o sophomore year já é bom os pais estarem estudando sobre o SAT. Vai lá no Google, pesquisa SAT. Mas, para ser o mais simples possível, é o Enem dos Estados Unidos, onde os estudantes precisam fazer essa prova para ir bem na faculdade. Mas o legal daqui dos Estados Unidos é que as notas na escola também contam muito para sua admissão na faculdade. Então, no Brasil, não importa, vou passar com 6 e eu vou bem no Enem e vou para a faculdade. Aqui já é diferente, aqui a nota importa meio a meio com a nota do SAT. Então é importantíssimo estar indo bem na escola também. Olha como é diferente, né? E como é interessante. E por que o Brasil não adota algo do gênero, né? O Antônio está dizendo, para que a gente compile, que desde o primeiro colegial as suas notas já são importantes. A nota do SAT que vai definir aonde você pode aplicar. Como é que funciona isso? Então, só para fazer uma remarca, é desde o oitavo do colegial, desde o freshman year aqui, já é importante. No Brasil, oitava série. Oitava série no Brasil, nono ano no Brasil. No Brasil e nono ano do Brasil. Exato, já é importante você ter a nota boa. Não importa a faculdade que você for aplicar, o que importa é a sua nota. Bichinho, um crânio, né? Engenheiro formado. As minhas meninas têm sofrido muito com esse SAT. A minha mais velha sofreu, teve que ir fazer novamente o SAT para poder aumentar a nota, para ir para a faculdade, que daí tem uma outra sigla que se chama GPA, que é uma outra conversa que depois a gente fala. Mas
esse menino engenheiro ajuda a nossa comunidade a aumentar as notas. Isso é brilhante. Conta dos seus sucessos. De quantas pessoas você já ajudou a ir para uma faculdade? Eu já fiz aulas 1-1, eu já fiz aulas em grupo também. Então, diretamente e indiretamente, dando dica para as pessoas, mais de 50 com certeza. Eu diria que o meu maior caso de sucesso foi uma menina que você conhece, que ela foi a minha estudante que mostrou mais resiliência ao longo do tempo, porque ela, eu vou falar, velho, porque eu falo para ela não sabia matemática. Segurou, ela entendeu que era um processo, foi de não saber somar fração, para tirar mais de 1.310 no teste e assegurar 100% de bolsa na faculdade. Então, todo o investimento dela nos estudos vai ser pago vezes 50. 100% de bolsa. Vocês imaginam isso? E, geralmente, quem te procura são os pais, né, Antônio? Porque a molecada, às vezes, elas estão deixando a vida levar. Tem muito caso também de jovens que acabaram de migrar, que estão começando a pegar o inglês e que também não têm a menor noção de nada disso. O quanto eles têm que lutar para conseguir entender o processo. Aprender o inglês é essencial, porque você está vivendo dentro de um país onde tudo é feito em inglês. Se o pontapé inicial não vier dos pais, eu não vejo muitos estudantes tomando essa iniciativa que chegam aqui principalmente. Sabe, Giovana? Os que já moram aqui há mais tempo já têm essa noção, né? Porque já viram na internet, ou porque os pais já fizeram isso, ou porque tem algum amigo que fez isso, ou porque pagou uma empresa para dar esse aid, né? Para dar essa ajuda para eles. Mas a grande maioria que está vindo para o Brasil e está chegando assim no junior year, no segundo ano comparativo com o Brasil, não tem essa noção de que é importante ter boas notas, de que é importante fazer o SAT. Eu acho que isso, para os pais que estão assistindo, é a coisa assim, essencial para se fazer. Estudar sobre o SAT e já botar o seu filho no trilho para que ele consiga uma boa nota no SAT, na parte de inglês, na parte de matemática, para conseguir entrar numa faculdade boa. Passamos pelos mesmos perrengues, porque eu também vim como estudante, né? Claro que ele escolheu um ramo muito melhor, que é a engenharia. Não estou desmerecendo a minha gastronomia, pelo amor de Deus, mas o processo, depois que você se forma, você tem direito a ficar mais um ano com um papel chamado OPT, que a própria escola te dá o direito de trabalhar na área. Aí depois que você trabalha na área nesse processo, você tem que arranjar um sponsor para que te contrate para o ramo que você estudou, no caso, né? Então, a galera do Brasil muitas vezes não sabe disso, né? Acha que vai mandar filho estudar fora e o filho vai ficar lá para sempre. Não, é um longo processo. Depois, o Antônio, graças a Deus, já passou por tudo isso e ele já está legal no país. Mas ele também passou por esse processo do OPT e depois teve que ser sponsor e, graças a Deus, ele está bem colocado hoje, né, Antônio? E para a galera que está imigrando, muitas vezes a gente tem tantos problemas na cabeça, até acertar visto, até se colocar, mas a gente precisa, pelo amor de Deus, pais, a gente precisa se informar o que é uma high school para essas crianças. Qual é o momento, Antônio? Assim que chega, já tem que começar a mexer com todo esse processo. Como eles podem buscar essa ajuda, Antônio? Então, é importantíssimo para os pais, assim que estiverem migrando para os Estados Unidos, aprender sobre o SAT e GPA. O SAT é o Enem americano, o GPA é a média de todas as notas da high school a partir do 8º ano, da 8ª série. Ou seja, desde o freshman year até o senior year, a sua média das notas importa na high school para você entrar na faculdade e todas as matérias contam, da mais fácil até a mais difícil. Aí depois vão ter várias diferentes tipos de aulas, que vai ter a normal, vai ter o AP, que é a mais difícil, e a AP pode contar um pouquinho mais do que a normal, mas só que para quem está vindo inicialmente, né, a gente focando nessa pessoa, o ideal é entender que tem que tirar nota boa, independente da aula que você escolher. Porque para você escolher a aula já vai ser outros 500, entendeu? É outra já matéria, pode ser outro podcast por si só, mas focar em tirar nota boa. O SAT, que é o Enem americano,
O ideal é o estudante começar a fazer pelo menos um teste no sophomore year, né? Que é no primeiro ano comparando ao Brasil. Por quê? Porque você pode fazer o SAT quantas vezes você quiser. Então isso aí é sensacional. Ótimo, isso é fantástico. A possibilidade de você poder fazer mais de uma vez. E tem 10 vezes ao ano. Pois Então, é. Só não faz quem não quer, né? só não faz quem não quer. Então, já pode indo fazendo esses testes desde o sophomore year. E quando chegar no final do sophomore year, tá na hora de levar a sério. E fazer provas online, e se não conseguir estudar sozinho, pega um tutor. Por quê? Porque essa pessoa, você está pagando pelo conhecimento que ela adquiriu em anos e anos e anos. Então, hoje em dia, eu sei exatamente o que o teste vai perguntar, eu sei exatamente como você tem que ler a questão, como você tem que entender a questão, o que fazer cada questão. Eu sei te dizer qual é o jeito mais rápido para você fazer, para salvar tempo. Eu sei te dizer, basicamente, como levar o teste como se fosse um teste de 6ª série. Eu não estou falando que esse menino é um crânio, gente. Queria eu ter nascido com a metade da inteligência dessa coisa gostosa. E o Antônio continua como engenheiro, trabalhando na profissão dele, mas ajudando, sim, muitas e muitas e muitas famílias que precisam entender sobre todas essas siglas. Uma faculdade americana abre portas para o mundo, né? E como a gente já entendeu que são as mães que ficam mais ligadas nisso, quais são as dicas que você pode dar, Antônio, para fazer com que essas mães que estão nos assistindo agora, cozinhando, lavando louça, deitada no sofá. O que a gente pode falar para as mãezinhas ajudarem os seus filhos? Então, se você é um pai de um estudante que está estudando uma high school nos Estados Unidos, tá aqui a dica de ouro para vocês. Desde que seu filho esteja no freshman year, é importantíssimo você já apresentar esses conceitos de SAT, de ter uma boa nota na high school, do GPA, para o seu filho, para virar uma coisa normal para ele. O tempo passa rápido demais e a gente nunca percebe. Quando a gente pisca o olho, a gente já está no nosso junior year, sem saber o que fazer, precisando tirar uma nota boa no SAT, precisando recuperar alguma nota na high school para melhorar o GPA, para você conseguir aplicar para a faculdade que você quer. Então o tempo passa muito rápido, certo? Então é ideal, é essencial para esses pais entenderem que tem que estar conversando com o seu filho, tem que estar falando com ele, olha, é importante você estudar para SAT, né? virar parte da rotina. Perfeitamente. Agora eu quero voltar para você, Antônio. Então, você foi para a High School North Carolina? Foi. E a faculdade, a University foi aonde? Também na Carolina do Norte. Foi também na mesma cidade? Não, foi em Charlotte. Eu não sabia o que fazer, Giovana. A história é até bem legal. Quando eu cheguei no meu senior year de high school, eu não usei nenhuma dica que eu dei aqui para vocês. Eu estava totalmente perdido, eu não sabia o que fazer. Eu cheguei no meu junior year sem ter feito o SAT uma vez, nenhuma vez. Eu dei sorte porque meu GPA já era bom, porque eu sempre gostei de estudar e sempre fiz questão de tirar o A. Falando com o pai, eu tô perdido, eu não sei o que fazer, como é que eu vou para a faculdade? E eu não tive essa iniciativa de perguntar para os meus amigos, eu não sei porquê, mas eu acabei que eu falei com meu pai. É aquilo que a gente falou, gente. Jovem, eu tava, né? Tipo, a gente é jovem. Eu, na minha juventude, eu fiz 5 faculdades e não acabei nenhuma. Acontece. Mas, enfim, continua. Eu tava tipo, eu posso voltar pro Brasil e não sei, eu não levei como uma prioridade, né? Aí eu liguei para meu pai e meu pai falou, você se lembra daquele seu tio que mora nos Estados Unidos? Liga para ele para ver se ele tem alguma dica, porque quando você recebe a dica de uma pessoa, cara a cara, é totalmente diferente de você estar pesquisando na internet sem saber se está certo ou errado. Eu tinha lá a mulher que era o advisor da escola, só que, tipo... Frio, né? Foi frio, exato. E aí eu liguei para meu tio. Aí ele falou, vem cá, velho, você tá em qual ano? Eu falei, tô no final do meu junior year, tio. Aí ele falou, você tem que ir bem no SAT e você tem que ver escolas para aplicar. Aí toda escola tem aplicação que você faz online. E quanto melhor sua nota no SAT e seu melhor GPA, você vai ir bem na faculdade. Basicamente o que a gente conversou aqui. Memorizaram os 2 nomes, né, gente? Memorizaram o SAT e GPA. São as coisas mais importantes para entrar na faculdade na América. Aí tio ajudou, tio instruiu como fazer e você correu atrás. Corri atrás. Aí a gente conversou.
eu não sabia qual major eu queria, né? Entendi. Então, por exemplo, você pode fazer business, ou você pode fazer engenharia, ou você pode fazer cientologia, o que você gostar, entendeu? Esses são os majors da faculdade de economia, então esses são os majors. E eu não sabia o que fazer. Mesmo na escola, você podendo ir como indeciso, porque você faz as matérias iniciais que abrangem a maioria dos majors, eu queria ir já certeiro, porque, pô, é um investimento para você ir para a faculdade. E aí eu estava conversando com meu tio, eu falei, tio, me diz um major legal. Ele falou, rapaz, eu fiz engenharia. Aí eu falei, por que você fez engenharia? Eu quis saber o porquê que ele fez. E aí ele falou, pô, você conhece banqueiro que é engenheiro? Conheço. Você conhece engenheiro que é banqueiro? Não. Então, o engenheiro meio que abrange o background para várias outras profissões. Então eu falei, pô, eu vou usar a engenharia como meu joker. É verdade. Pode abranger tudo. Exatamente. Aí eu fui e decidi fazer engenharia. E isso me traz, né, ao que a gente estava conversando sobre bolsa. Para estudante internacional, na Carolina do Norte, são outros 500. Tem isso também. Na Flórida, as crianças que fazem high school na Flórida, elas têm uma bolsa diferenciada para quando elas vão para faculdades da Flórida, é isso, né? Exato. E na Carolina, e no resto do país, eu não sei. Então, é diferente e depende da faculdade também, depende do estado, porque aqui cada estado é independente. Mas tem várias pessoas que vêm que já têm o green card e não sabem ou combo card, e não sabem dessa técnica, né? Entendi. Então, quando eu fui para a faculdade, eu tive que pagar a tuition, que é caro. E na faculdade eu já fui pesquisar como é que eu posso fazer dinheiro estudando como estudante internacional, né? Porque tem até as pessoas que vêm sem o green card, mas não sabem que podem ganhar dinheiro, porque você não pode trabalhar aqui como estudante, né? Então, na faculdade, você pode trabalhar como estudante, é o único lugar, é uma exceção nos Estados Unidos. E aí eu fui lá, peguei o melhor trabalho possível na faculdade, reitor do corredor, porque aí eu conseguia morar de graça na faculdade, que só aí já é um dinheiro bem grande. E aí eu já conseguia moradia e conseguia também comida. 100%. Que legal. E ainda ganhava um mensal. Aí eu, tô forrado, entendeu? Fiquei felizão. Trabalhei na faculdade 2 anos e depois que eu me mudei da faculdade eu não pude mais trabalhar na faculdade, mas isso já vem para outra coisa que é extremamente importante, Giovana. Eu tô falando demais, é porque tá se conectando tudo. Mas isso é muito importante. E é conteúdo brilhante, de ouro para quem pensa em migrar, né? Que tem filhos, claro. Exato. E isso, quando você está na faculdade, já são outros pensamentos que você tem que ter, né? Porque no high school, o pensamento é o quê? Eu preciso ir para uma faculdade. Mas na faculdade, o pensamento é o quê? Eu preciso arranjar um trabalho. Pouca gente na faculdade que eu conhecia já estava com essa linha de pensamento. Não, eu preciso arranjar um estágio, eu preciso arranjar alguma coisa para já, no meu 2º ano da faculdade, como no 2º ano do high school não já tem que começar a fazer o SAT, mas no 2º ano da faculdade, se pudesse voltar no tempo, já voltaria para tentar achar um estágio o mais rápido possível. A gente aprende na vida vivendo, né? Antônio, que delícia. Fiz um ovinho para ele, porque ele pode comer só ovo e bacon. Esse Instagram também é bem legal, ele tá com conteúdo super joia no YouTube. Assim, como eu digo, crânio é crânio, né? Bichinho é engenheiro, ajuda as crianças jovens a irem para a faculdade. E, além de tudo, tem uma pegada nutricional que tá fazendo ele ficar famosinho. Muito obrigado, Giovana. Eu agradeço por ter essa oportunidade de estar ajudando as pessoas no seu canal. Eu realmente acho que esse conteúdo é extremamente importante para os pais que estão assistindo, para as crianças que estão assistindo, que estão vindo para os Estados Unidos, porque, como eu falei, o tempo passa rápido. Então, é muito importante. Fiquem com isso na cabeça, coloquem isso na mente e corram atrás, porque é disso que vai depender o futuro dos seus filhos. E no final do dia, a cozinheira aqui cozinhou e vai ter que comer tudo sozinho, porque esse menino vai ficar no ovo dele. Mães, pais, fiquem atentos, cuidem dos seus filhos desde já. É desse ponto que vai determinar o futuro. A
acadêmico do seu filho nos Estados Unidos. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez. E já já a gente está de volta. Tem uma galerinha aí que tá bombando em função de ter feito a tarefa de casa certinho. Um beijo. Vai, Giovana!